Batismo do Espírito Santo, parte 2, começa agora. E a gente começa com um testemunho. Vamos lá, testemunho da Fabi agora com vocês. Bom, irmãos, eu vou contar para vocês rapidinho um pouquinho da minha experiência sobre dom de línguas. Eu frequentei a Igreja Assembleia por 5 anos e eu nunca falei em línguas. Porém, quando eu estava lá, eu queria muito ter falado em línguas, pelo conhecimento que eu tinha, porque eu tinha muitas amigas que falavam língua, aliás, quase todas, e eu não falava. E eu confesso que ficava muito frustrada, porque já fazia muito tempo que eu ia para a igreja e eu não conseguia falar em línguas. Eu lembro que cada vez que eu ia para a igreja, cada vez que eu ia para o culto, o pastor prega a mensagem e depois, num geral, ele faz um apelo, as pessoas vão para frente e lá ele impõe as mãos sobre as pessoas e algumas pessoas caem e logo em seguida levantam e falam em línguas e, no geral, é assim que acontece. Então, sobre quando eu ia para frente, eu pensava como uma oração. Eu falava, Senhor, eu só vou cair se você me derrubar. E eu quero falar em línguas, mas eu quero que você me dê. E eu sempre ia para frente com esse pensamento. E eu nunca caí. E eu nunca falei em línguas. Até que um período, né? Um período essa minha ida na igreja, eu fiquei muito triste. Porque eu falava, não, tem alguma coisa de errado comigo. Eu devo estar fazendo alguma coisa de errada, porque isso não acontece comigo, acontece com todo mundo, por que não acontece comigo? Eu via, inclusive, pessoas que eu conhecia muito bem e que sempre caíam e que eu sabia que a vida delas tinha alguns erros visíveis, né? E eu ficava me perguntando o que tem de errado em mim, por que isso não acontece comigo? E eu pedia para Deus e nunca aconteceu. E eu lembro que teve um período que eu parei de ir na igreja por conta disso, porque eu queria falar e eu não falava, então eu me sentia triste e eu falei, não vou mais. Mas depois eu voltei, porque eu queria receber a palavra, eu gostava de estar lá. E um dia eu fui para frente e eu falei para mim mesma, hoje eu vou cair, eu vou cair. E eu fui só que na hora que eu cheguei lá na frente, que o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu falei, não, eu só vou cair se o Senhor me derrubar. E o pastor, eu acho que ele já estava até meio assim, ele me conhecia, né? E eu acho que ele já estava até meio dizendo, poxa menina, vamos fazer alguma coisa. E não aconteceu comigo, não aconteceu e ele até meio que forçou, assim, para que eu caísse, mas eu não caí. Eu não caí porque a minha oração era sincera e eu sempre falei para Deus, Senhor, se for para me falar em línguas, é porque você vai me dar esse dom. E eu nunca tive esse dom. E eu lembro que uma vez eu perguntei para uma irmã, como que eu faço para falar em línguas? E ela falou, você tem que falar uma palavra várias vezes, né? E ela me ensinou a palavra, mas ainda assim eu não falei. E hoje eu agradeço a Deus por isso, porque hoje eu entendo melhor sobre esse assunto e entendo que eu não precisava ter falado em línguas. Amém? Muito bem, gente. Esse foi o testemunho da Fabi. Semana passada a gente viu o testemunho da Priscila e a gente viu como ela contou um pouquinho da história, que ela falava em línguas e era algo completamente emocional. E hoje a Fabi contando pra gente o testemunho dela, que ela tinha o desejo porque todo mundo falava em línguas e essa era a manifestação do Espírito Santo, esse era o entendimento das pessoas, e Deus não permitiu que isso acontecesse com ela por conta da sinceridade do coração dela, e a gente louva a Deus pelo testemunho da Fabi, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, e ela conta, e ela conversando comigo, que o pastor até empurrou um pouquinho a cabeça dela para ver se ela caía no chão em alguma coisa, e ela segurou firme ali, a cabeça dela permaneceu firme, porque ela entendeu que não vinha de Deus. Tudo bem, gente. Estamos então nessa busca para a gente entender
o verdadeiro sentido tanto do dom de línguas quanto do batismo do Espírito Santo. Se você não assistiu os 2 estudos que nós fizemos sobre o dom de línguas, está no nosso site, no nosso Facebook, nos vídeos, as postagens anteriores. Você pode encontrar aí os nossos 2 estudos. Nós cobrimos todos os textos que falam sobre o dom de línguas. E semana passada nós começamos a conversar sobre o batismo do Espírito Santo, parte 1. E nós vimos semana passada a quantidade de manifestações, né? A quantidade de manifestações, vou colocar aqui só para a gente. Oi, gente, eu acho que eu tô falando aqui, desculpa. E vocês não escutaram nada do que eu falei. A Jéssica veio me avisar que eu tava sem áudio aqui. Me perdoa. Então, eu tô relembrando aqui aquilo que a gente viu semana passada, a quantidade de pessoas e as manifestações que nós estudamos semana passada sobre o dom de o batismo do Espírito Santo. Hoje é a parte 2 do nosso estudo. Então, veja, toda essa listagem de acontecimentos. Então, eles falaram em línguas na pregação do evangelho e 3.000 pessoas se batizaram. Daí eles tiveram eloquência, pregavam corajosamente. Você tem a distribuição diária do pão. Estevão teve uma visão e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Barnabé teve pessoas sendo acrescentadas. Nós temos repreensão acontecendo quando as pessoas estavam cheias do Espírito Santo. Nós temos pessoas cheias de alegria e do Espírito Santo. Nós temos aqui Isabel, né, falando de João Batista, que ele seria um homem cheio do Espírito Santo, antes mesmo de ele nascer. Isabel abençoa Maria, Zacarias profetiza, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, e no Antigo Testamento a gente tem capacitação artística, capacitação para o ensino. Nós temos Josué, que foi respeitado, o Espírito Santo toma posse de Davi, e veja, não acontece nada de diferente com Davi. No capítulo 17, o que vai acontecer é que Davi derrota Golias, mas antes disso não aconteceu nada de maneira diferente. A gente tem Ezequiel, que teve visão, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 37, e nós temos Miqueias sendo fortalecido para pregar. Tudo isso aconteceu, então, como resultado do batismo do Espírito Santo. E hoje nós vamos, então, para a parte 2, do batismo do Espírito Santo, e eu quero iniciar o nosso estudo de hoje lendo esses 2 textos com vocês, tá? O primeiro texto que está em João capítulo 14 e depois Atos capítulo 37 e 41. Vamos lá? Você está com a Bíblia aberta aí? Então, primeiro texto, João capítulo 14, o verso 12. Vamos lá. João capítulo 14, o verso 12, e depois Atos 2, verso 37 a 41.
João capítulo 14, o verso 12. Você que entrou no nosso culto e está nos acompanhando e ainda não compartilhou o nosso culto, gente, compartilhe. Existem centenas, milhares de pessoas que precisam entender o real sentido, o significado do batismo do Espírito Santo, e todos nós precisamos ser batizados pelo Espírito Santo diariamente. Vamos lá? João capítulo 14, o verso 12, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para meu Pai. Atos 2 agora. Atos 2, 37 a 41. Atos 2, 37 a 41. Diz assim: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso. Quando que é esse contexto aqui? Aqui nós temos a pregação de Pedro, ok? E dos discípulos no dia de Pentecostes. E quando eles estavam pregando, as pessoas ficaram com o coração pesaroso. Talvez alguém está lendo comigo que vai ter uma versão um pouquinho mais antiga, vai dizer assim, ó, compungiu-se o coração dessas pessoas, com o coração pesado, as pessoas. E agora, o que nós vamos fazer? E daí diz assim, ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Que pregação contextualizada para os nossos dias, a mesma mensagem que precisa ser dada hoje, salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E a minha pergunta para você nessa noite é possível? Gente, é possível fazermos as mesmas coisas que Cristo fez, porque ele diz assim, ó, quem crê em mim vai fazer essas obras, e tem um detalhe, ainda maiores. A minha pergunta, gente, é possível fazermos as mesmas coisas que Cristo fez e ainda maiores? É possível, em um único dia de pregação, 3.000 pessoas se converterem? É possível, gente. Vejam esse relato que aconteceu com os discípulos. Olha só, Atos capítulo 5, 14 a 16. Olha que história. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram o quê? Curados. Gente, olha para mim. E a minha pergunta é possível isso acontecer nos dias de hoje? É possível? Se você acha que é possível, gente, coloca aqui no seu comentário, fala assim, pastor, eu creio que é possível. Eu acredito que o extraordinário pode acontecer através das nossas vidas. Não por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós temos, não por aquilo que nós merecemos, mas pelo poder do Espírito Santo. Você acredita? Você acredita que sim, que é possível? Vejam, as pessoas ficavam no caminho, gente. Para Pedro simplesmente passar sobre essas pessoas. E quando Pedro passava, sabe o que acontecia? A sombra de Pedro, passando por cima dessas pessoas, curava eles. Gente, eu não sei se isso aconteceu com Jesus. Em nenhum momento dos evangelhos relata algo do tipo que Jesus passava e a sombra dele curava as pessoas. Mas com os discípulos aconteceu. E eles cumpriram aquilo que Jesus havia predito e relatado por João. Que eles fariam as mesmas coisas e coisas maiores. Então a minha pergunta novamente é possível, gente? É possível passarmos pela
é possível nós passarmos e pela nossa sombra as pessoas serem curadas? É possível em um único sermão nós termos 3.000 pessoas se convertendo? Sim ou não, gente? O que você acha? É possível isso acontecer, sim ou não? Coloque aqui no comentário para eu ver que você está prestando atenção aqui e se você acredita que se isso é possível, sim ou não. É possível? É possível acontecer isso? 3.000 pessoas sendo convertidas em um único dia. É possível isso acontecer? Então a pergunta que eu faço é a seguinte: se é possível, a pergunta então é: o que é necessário? O que é necessário se é possível? O que é possível? O que é necessário? O que é necessário? No relato de Atos, capítulo 2, nós encontramos o que aconteceu com os discípulos. Veja, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito então concedia. O que aconteceu? O que aconteceu com os discípulos? Gente, o texto diz que os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Gente, eu fiz a pergunta, é possível? Vocês disseram sim. Sim, é possível. Por nós mesmos? Não. É através de ficarmos cheios, completos, sermos tomados pelo Espírito Santo. Então a minha pergunta é, se para os discípulos serem utilizados daquela forma, como eles foram utilizados, eles foram tomados pelo Espírito Santo, para a gente fazer a mesma coisa, você acredita que nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo? Sim ou não? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se Deus prometeu, ok? Se Deus prometeu que nós faríamos essas coisas extraordinárias e nós não estamos fazendo, isso significa que ainda não fomos tomados pelo poder do Espírito Santo plenamente? Sim ou não? O que você acha? Você acredita que nós poderíamos hoje estar vivendo de uma maneira diferente a qual nós estamos vivendo e o extraordinário poderia estar acontecendo e ainda não está acontecendo porque nós ainda não temos uma total dependência do Espírito Santo e uma entrega por 100%? Faz sentido isso, sim ou não? Deus prometeu, aconteceu com os discípulos e ele fala assim, olha, vai acontecer com vocês. E se não está acontecendo com a gente, qual é o problema? O problema é que não está acontecendo a mesma coisa que aconteceram com os discípulos. Gente, quando nós analisamos a obra do Espírito Santo, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo, tá? Nós vamos ver que o Espírito Santo, ele nos convence, converte, purifica, comissiona e fortalece. 5 coisas que o Espírito Santo faz com a gente. Ok? Semana que vem a gente vai ver a fundo essas 5 coisas. Ok? Ele convence, converte, purifica, comissiona e fortalece. E nós somente nos entregamos a Jesus Cristo por conta da obra do Espírito Santo, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, tá? Só que entenda isso bem, tá bom? Convencer e converter não é a obra completa, ok? Convencer e converter não é a obra completa. Do que você está falando? Gente, esse é o primeiro passo para a gente aceitar a Jesus. O Espírito Santo mostrar que eu estou errado. O Espírito Santo mostrar que está faltando algo na minha vida. Ok? Os discípulos, eles estavam convencidos e convertidos. Durante 3 anos e meio, não aconteceu nada de extraordinário na vida deles, enquanto Jesus estava aqui. Ok? 3 anos e meio.
Eles já eram convencidos que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, mas não acontecia nada de extraordinário. Gente, algo diferente, algo a mais precisou acontecer que apenas a conversão e o convencimento. Você está me acompanhando? Está fazendo sentido isso? Eles já estavam com Jesus, eles já acreditavam em Jesus, mas isso não mudou a vida deles. De plenamente, eles não foram tão extraordinários como eles foram no livro de Atos. Ok, olha o que João Batista disse sobre essa obra que aconteceria por meio de Jesus, está em Mateus capítulo 3, o verso 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Agora olha o restante do texto, hein? Olha que importante. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... O que diz o texto bíblico, gente? Com fogo. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A pergunta pra gente agora é a seguinte: por que João Batista disse que a obra do Espírito Santo seria comparado à obra do fogo? Por quê? Porque ele diz: Jesus Cristo, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por quê? Quais as ações do fogo que estão ligadas à ação do Espírito Santo? Veja, 3 ações do fogo e do Espírito Santo que estão interligadas. Vamos lá? Primeira delas, acompanha comigo. Revelar. Ok? Revelar. Veja esse texto de 1 Coríntios, capítulo 3, 11 a 13. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará luz, pois será revelada, olha aí o que diz o texto bíblico, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. A obra do Espírito Santo começa ao nos convencer e converter, ok? Ela começa, mas ela não termina. Tem muita gente que acha que a obra do Espírito Santo e a nossa caminhada cristã terminam quando nós somos batizados. Errado. Começou. Estamos apenas engatinhando. Isso tem que continuar, isso tem que crescer, isso tem que progredir. A obra do Espírito Santo começa ao nos convencer e converter, mas ela continua revelando quem nós somos e o que devemos ser pela ação dele, de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Além de revelar, a obra do fogo do Espírito Santo é também de consumir e purificar. Olha esse texto de Malaquias. Malaquias capítulo 3, verso 2 e verso 3 diz assim: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Para que serve o fogo do ourives? Ourives é aquele camarada que trabalha com joias. Você pega o ouro e coloca no fogo para você poder purificar. E daí vem a quantidade de quilates que você tem no ouro. Você sabia que o ouro, quanto mais alto o quilates, mais mole ele fica? E quanto menos quilates tem na sua aliança, você que é casado, significa que tem mais cobre. É assim que funciona. Então, para você ter aqui, a minha aliança tem 18 quilates, ela é dura porque tem cobre. 21, 24 quilates, você pega a aliança e você amassa ela. Quem que tira impurezas do ouro? O fogo. Fogo. E então, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se levantará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Queridos, hoje nós vivemos na época do sacerdócio de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes de Deus. E o que o relato bíblico diz agora aqui pra gente? Que Deus quer nos purificar e nos refinar como prata e ouro. Olha esse texto de Zacarias agora, verso 13 e verso 9.
Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo. Direi e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Queridos, Deus deseja nos purificar para que reconheçamos Deus como Deus. Ok? Vou repetir. Deus deseja nos purificar. Deus deseja limpar quem nós somos para que nós consigamos reconhecer que Deus é Deus. Assim como o fogo, o Espírito Santo deseja revelar nossos pecados, consumi-los e purificá-los. Esta obra do Espírito Santo já havia sido predita pelo profeta Joel. Olha aí, Joel capítulo 2, verso 28 e verso 29. Leia comigo. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Olha que texto lindo. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Querido, para quando que é essa profecia? Para quando que é para essa mensagem? É para quando Jesus Cristo estiver voltando. E eu pergunto, quando Jesus está voltando? Se não nos nossos dias, onde tudo isso está acontecendo? Gente, nós nunca vivemos um período onde tudo se juntou ao mesmo tempo. Uma pandemia mundial, uma crise econômica mundial, uma crise de saúde mundial, uma crise política mundial. Tá todo mundo num caos e a pergunta é: quando Jesus vai voltar? É mais pra frente. Como diz o americano, are you kidding me? Are you kidding me? Você tá brincando comigo? Você está brincando comigo que você ainda não acredita que Jesus está voltando agora? Que esses são os dias que o Espírito Santo quer nos usar poderosamente? Tá de brincadeira, gente? Tem muito cristão achando que Jesus não está voltando. E de fato, não está voltando para ele. E talvez pegue ele de surpresa. Jesus está voltando agora, em nossos dias. Não é para amanhã, não é para depois. A ação plena do Espírito Santo em nossas vidas é o batismo do Espírito Santo. Não apenas para convencer, mas para converter, revelar, consumir o pecado dentro de nós, nos purificar. O batismo do Espírito Santo é o cumprimento dessa profecia que a gente acabou de ler de Joel. Gente, e quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo no Pentecostes, olha o que aconteceu. Verso 12 e verso 12 até o verso 17. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me lhe explicar isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos. E eu te pergunto, por que não está acontecendo isso no meio do povo de Deus agora, em nossos dias? Os discípulos passaram a pregar em diversos idiomas, como a gente já estudou há 3 semanas atrás. Começa lá no capítulo 2. As pessoas ficaram assustadas, porque eram homens simples e todos começaram a falar em outros idiomas, para pregar no mesmo idioma, o objetivo de comunicação. Não sabiam o que estavam acontecendo. Alguns começam a zombar, e daí se levanta Pedro e fala o seguinte: alto lá, não tem nenhum bêbado aqui não, mas isso é a capacitação do Espírito Santo para ser pregado o Evangelho. E qual o resultado? 3.000 pessoas foram batizadas.
3.000 pessoas foram convertidas. Gente, o batismo do Espírito Santo não foi essencialmente o falar em línguas. O batismo do Espírito Santo foram 3.000 conversos. 3.000 conversos. Tem muita gente preocupada e confunde o batismo do Espírito Santo em falar de línguas e ninguém se converte. Ninguém se entrega a Jesus Cristo, não há conversão, não há transformação, não há arrependimento, não há nada. E quando o Espírito Santo capacitou os discípulos, em um dia 3.000 se batizaram. E a pergunta é, por que não está acontecendo hoje em nossos dias? Em nossos dias, agora na nossa vida. Porque não tem milhares de pessoas assistindo sermões que são pregados por diversos e centenas de pastores. O que está acontecendo? Queridos, o batismo do Espírito Santo não aconteceu plenamente na vida do povo de Deus. E nós precisamos clamar por isso. Existem sim pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo, mas ainda de forma individual. E nós precisamos de algo coletivo, como aconteceu com os discípulos. O batismo do Espírito Santo não é um dom específico. Não é o dom de línguas, não é o profetizar, não. O batismo do Espírito Santo é a ação plena dele na minha vida, completa. Ele toma posse de mim por completo. Olha algumas citações que eu trouxe para vocês. Primeira citação. O que precisamos é o batismo do Espírito Santo. Sem isso não estamos habilitados a sair ao mundo. Não estamos mais habilitados a sair ao mundo, do que estavam os discípulos depois da crucifixão do Senhor. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não estaremos habilitados como os discípulos estavam. O batismo do Espírito Santo é a preparação para nós pregarmos de Jesus Cristo e as pessoas se converterem. Veja essa outra citação. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Se os homens, porém, se apegarem ao pecado, ficarão com ele identificados. Então a glória de Deus que destrói o pecado tem que destruí-los. Você entendeu? Você entendeu que forte? Existem pessoas que são tão interligadas com o pecado, existem pessoas que são tão apegadas ao pecado que você não consegue separar pessoa de pecado. E o mesmo dom que hoje é para purificar o pecado da minha vida, um dia vai purificar o pecado. Só que a pessoa que está interligada com o pecado morrerá com ele. Deu para entender? Olha o que acontecia com Jesus. Leia comigo. Cotidianamente, diariamente recebia Jesus novo batismo do Espírito Santo. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça, para que a pudesse transmitir aos outros. Veja, se Cristo, Deus homem, todos os dias era batizado pelo Espírito Santo para estar apto à sua missão, quanto mais nós, seres humanos. Última citação que eu trouxe para a gente. Diz assim. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Isso, para não tomar a parte final da citação. Não há nada que Satanás mais tema. Tem um errinho aí de digitação. Tanto como que o povo de Deus limpe o caminho mediante a remoção de todo impedimento, de modo que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre uma igreja debilitada e uma impenitente congregação. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. O que precisamos fazer? Precisamos limpar o caminho. E quando nós vamos limpar o caminho? Queridos, nós precisamos limpar o caminho hoje, agora. Nós não podemos deixar essa obra para amanhã, para depois. Não, o Espírito Santo deseja ser fogo purificador, consumir o pecado dentro de nós. Talvez você se questione em termos práticos como a nossa vida deve ser ao sermos batizados pelo Espírito Santo.
eu quero terminar a nossa reflexão, o nosso estudo de hoje, lendo 2 textos bíblicos. E nós vamos ler os textos e eu não vou fazer nenhum comentário, ok? Eu quero que você leia o texto e que você tire as suas conclusões sobre aquilo que tem que acontecer na sua e na minha vida. Tá com sua Bíblia aí? São esses 2 textos. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Está aí na tela. Efésios 4, 22 a 32. Como eu falei, eu não vou fazer comentário nenhum. Eu quero ler os textos com vocês e você tire as conclusões daquilo que precisa acontecer na sua vida. Efésios capítulo 4, 22 a 32. Achou aí? Eu vou ler aqui. E a vos despir do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso, abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentirdes raiva, não pequeis, e não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Papai do céu falou em seu coração? Vamos lá. 1 Tessalonicenses. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14 a verso 19. Lê comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 14 a 19. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser pacientes para com todos. Cuidem para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Deu para ter uma ideia bem prática? Deus falou a você? Então, assim como semana passada, eu quero terminar fazendo um apelo, fazendo um convite para você. Se você quer ver maravilhas acontecendo no nosso meio, e a maior de todas as maravilhas é a transformação de pessoas. Pessoas se entregando a Jesus. Pessoas sendo levadas a conhecer a verdade, sendo libertas daquilo que aprisiona. Pessoas sendo restauradas pela graça, pelo evangelho. Pessoas sendo, reconciliadas, porque estavam brigadas, agora não estão mais brigadas. Houve perdão, houve pacificação. Eu quero saber se você quer ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. Que isso que nós acabamos de ler, tanto em Efésios quanto em Tessalonicenses, como aquilo que aconteceu com os discípulos, aconteça na sua vida. Se esse é o seu desejo, se esse é o seu propósito. Queridos,
Quem está disposto a permitir o Espírito Santo a trabalhar assim, ó, de maneira poderosa, a trabalhar de maneira plena, completa, não apenas converter e convencer, mas purificar, revelar, transformar, restaurar. Se você quer que Deus te use assim, de maneira plena, poderosa, como aconteceu com os discípulos, eu quero convidar você a se consagrar. E, gente, não tem como inventar a roda. Existem pessoas talvez que estão esperando uma mensagem nova. Não tem mensagem nova. A mensagem é a mesma. Se arrependa. Mude de comportamento. Coloque a prioridade em Jesus Cristo. E faça o mais importante, o mais importante. Sabe o que significa isso? Nós falamos muitas vezes da boca para fora, Deus é o mais importante. E na prática Ele é o mais importante? Quem é membro aqui da minha igreja sabe muito bem. Existem duas coisas que mostram aquilo que é mais importante. Quem é membro aqui da minha igreja, coloca aqui para quem ainda não decorou, decorar. Quais são as duas coisas que mostram aquilo que é mais importante? Gente, você que está assistindo, você tem a obrigação de saber se você é membro da minha igreja. Acho que essa é a coisa que eu mais repito aqui, em todos os nossos cultos. Quais são as duas coisas que mostram aquilo que é importante na nossa vida? Nós dedicamos duas coisas, vamos lá. O que você dedica para aquilo que é importante? Esse é o primeiro a colocar aqui. Aquilo que é importante pra gente. A gente dedica o que, gente? Tempo e dinheiro. Obrigado, Jaque. Tempo e dinheiro. Obrigado, Mércia. Vocês são bons alunos. Se Deus é prioridade, a gente vai dedicar tempo e dinheiro para a causa dele. Tempo e dinheiro. A gente vai dedicar mais tempo para buscar a Deus. A gente vai dedicar mais tempo para evangelizar. E a gente vai pegar todos os recursos que nós temos e a gente vai parar de pensar em nós mesmos e a gente vai investir nas pessoas, a gente vai colocar o dinheiro nas pessoas, a gente vai salvar as pessoas, a gente vai chamar as pessoas aqui na nossa casa e a gente vai comprar as coisas que as pessoas estão precisando, entende? A gente vai usar o dinheiro para salvar essas pessoas. Gente, dinheiro é um instrumento de Deus para a salvação de pessoas. Queridos, Nabi de Assis, a igreja de Jesus Cristo, e ele instituiu os pastores. E a gente tem uma igreja local, e Deus deu o privilégio de eu ser pastor aqui. E eu tenho muitas ovelhas aqui desse rebanho. Jesus é o supremo pastor, entende? Ele é o supremo pastor. Mas ele coloca pastores aqui nessa terra para nos auxiliar. Auxiliar na missão. Agora, na nossa igreja local aqui, é o que eu mais afirmo e reafirmo. Queridos, vamos nos consagrar. E na prática, tempo e dinheiro. Na prática, tempo e dinheiro. Essas duas coisas resultam e resumem tudo aquilo que é importante na nossa vida. Você quer? Você quer ser tomado pelo Espírito Santo? Ser tomado por Deus, para que o Espírito Santo te purifique, te restaure, te renove e te use. Gente, a profecia de Joel é que os nossos filhos teriam sonhos e visões, os jovens seriam usados, os adultos seriam usados, os mais velhos seriam usados. Gente, isso é para acontecer nos nossos dias. Deus está ansioso para fazer isso. Nós precisamos nos entregar. Você quer? Levanta aqui. Levanta a sua mão aqui, ó. Levanta a tua mão. E diga assim, pastor, eu quero que o mundo inteiro saiba que eu quero ser utilizado. Eu quero ser uma bênção na vida das outras pessoas. Eu quero ser um canal de bênçãos. Eu quero ser
instrumento na vida de outras pessoas. Eu quero ser tomado pelo Espírito Santo para que milhares, queridos, milhares de pessoas, é o que eu mais anseio. Eu sempre, faz parte da minha oração clamar a Deus para que eu não veja curas, milagres acontecendo se essa não for a vontade de Deus. Mas uma coisa eu peço o tempo inteiro para Deus: milhares de pessoas sendo convertidas, milhares de pessoas sendo alcançadas pelo poder do Espírito Santo. É isso que a gente precisa. E aqui a gente tem um privilégio de centenas de pessoas poderem assistir e se entregar a Jesus Cristo. E você de diversas igrejas que nos acompanhem, gente, nos unamos como um único rebanho de Deus. Temos diversas igrejas locais e agora a gente tem milhares de igrejas nas casas. Milhares. Mas precisamos levantar como um só povo, independente do local que nós estamos. Um só povo, reavivados e purificados, renovados pelo Espírito Santo, para que a gente possa pregar o Evangelho. Vamos orar? Deus querido, obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra mais uma vez. Eu não tenho a pretensão, Deus, de pedir que o Senhor faça milagres através da minha vida. Que faça milagres através da vida das pessoas que estão me assistindo e estudando a Palavra de Deus comigo. Eu só quero uma coisa, Pai. E o Senhor faça o que o Senhor quiser. Eu quero ver, Pai, centenas e milhares de pessoas sendo convertidas e se entregando a Jesus Cristo. Esse é o meu único pedido. Todas as outras coisas que o Senhor fez por meio dos discípulos, Pai, todas as outras coisas que o Senhor faz por meio das pessoas, é apenas para ter centenas e milhares de pessoas sendo convertidas. Deus querido, faça o que o Senhor quiser para alcançar esse propósito e esse objetivo. Nos use como instrumentos. Nos use, Pai. Nos use como servos. Nos capacite. Coloque as palavras certas nos nossos lábios, Pai. Envie as pessoas certas ao nosso encontro para que a gente possa testemunhar. Capacite, Pai. Existem pessoas em diversos contextos diferentes que estão juntos agora orando comigo. Algumas pessoas nos Estados Unidos, pessoas no Brasil, quem sabe outro país do mundo assistindo. Querido Deus, capacite a cada um de nós. Envie, Pai, envie o Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, que Ele toma posse do nosso coração, que Ele tome posse da nossa mente, dos nossos lábios, que Ele tome posse, Pai, de tudo que nós somos. Purifique o pecado, purifique a maldade, a vaidade, o orgulho, a presunção, a inveja, tudo isso que nos afasta de Ti, Pai, e nos use como instrumentos, Deus. Ajude-nos, Pai, a usar o tempo tão precioso que o Senhor nos deu, tão precioso, Pai. Ajude-nos para usar esse tempo único e exclusivamente para a honra e glória do Teu nome. Querido Deus, nos afaste daquilo que nos afaste de Ti, Pai. Quanto do nosso tempo a gente utiliza, Pai, para coisas supérfluas, coisas que não vão nos agregar em nada, coisas que não nos vão levar para perto de Ti. Deus, o Senhor está falando comigo agora, e está falando com outras pessoas agora, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor está mostrando a algumas pessoas aquilo que elas precisam abandonar, porque estão utilizando o tempo errado, Pai. O tempo é Teu, que nós utilizemos, Pai, para a pregação do Evangelho, para aprendizado, para estudo da Tua Palavra, para consagração, para que quando as pessoas se encontrarem com a gente, elas possam ver, Pai, o brilho de Jesus Cristo no nosso rosto. Deus querido, o Senhor nos dá recursos. Para alguns o Senhor dá muito recurso, para alguns o Senhor dá pouco. O dinheiro não é para a gente.